Arnaldo, começa com você, hein? Quem tá mais encalacrado aí? Responda a nossa enquete. Cara, é uma questão complexa. Boa enquete, bom dia a todos, companheiros e companheiras. Mas eu acho que é o Bom Vasco ouvir elogios da pelo. enquete, né? Não é muito Às vezes normal. é bom, né? Às vezes é bom. É, é, Mas eu acho que dessa vez não tem como fugir desse Z4 graúdo. E eu vejo o Vasco como mais encalacrado por alguns motivos. Porque o extracampo é o mais confuso, consegue ser mais confuso que o do Corinthians. O técnico que acabou de chegar pode sair. Quem manda é a SAF ou é o Pedrinho? Então, o Vasco já adotou algumas estratégias ao longo dos últimos anos, algumas medidas daqueles clubes que não tem para onde fugir mais. Então, ele já vendeu ah, o controle majoritário do clube, ele já trocou de técnico não sei quantas vezes, ele já reformulou o elenco, ele já. Então o Vasco já fez, digamos, o que foi possível nos últimos anos e não sai do lugar. O Corinthians é bem próximo disso, mas o Corinthians ainda não tem, não gastou todos os cartuchos e tem mais margem para contratar, embora a gente saiba que contrata e não sabe quando vai pagar, tem mais margem para, nesta janela, se acertar minimamente para não cair. O Fluminense é um caso diferente dos outros três, dos outros dois, porque eu vejo uma questão de uma crise momentânea e de uma questão muito autoral do seu treinador, uma situação que pode ser revertida com algumas mexidas, alguma mudança de rota. E o Grêmio é um caso à parte por toda a questão do Rio Grande do Sul, pela falta de mando, pelos jogos atrasados. Então eu ainda não consigo colocar o Grêmio no mesmo balaio dos outros grandões, mas nessa hierarquia de sufoco, eu vejo o Vasco como o time em pior situação, embora hoje na classificação ele esteja um pouquinho acima dos outros. Pois é, pra você ver, né? O time que tá em pior ainda tá um pouquinho melhor do que os outros, porque a sua situação não tá boa, não. O Davi me dá uma bronca aqui, fala que eu estou sendo desrespeitoso. Comentaram, né, por professor Boni é de muito mau gosto, rotulando o cara. Mas na verdade ele é chamado assim, né? Não A sou eu. torcida adotou isso, né? A torcida Eles adotou o compraram professor até Boni, né? boinas e tal, quando ele chegou, É, é. mas deu errado, né, Rodrigo? Deu errado e quem você acha aí que tá na pior situação dessa turma aí? A pior situação foi o cara que, quando o Álvaro Pacheco chegou, ele comprou uma boina como símbolo de Pois recuperação é, do time. E o que ele vai fazer com essa boina é agora? isso. Bom, pode usar aqui no frio do Rio de Janeiro, que não é bem frio, mas enfim. Eu concordo com o Arnaldo, com quase tudo que ele falou. A situação pior é a do Vasco mesmo, porque não tem recurso para sair. É ter o pior time. Vamos ser sinceros, que você pega o elenco dos 4 que estão lá embaixo, ele tem o pior time, então é o que mais precisaria de reforço. Só que o Pedrinho tem a caneta, mas não tem dinheiro. Então, não dá nem para fazer loucura. É assim, porque quando chega nessas situações, os grandes clubes brasileiros fazem loucura, né? O Corinthians já está partindo para uma loucura, apesar da uma semana atrás o presidente ter dito que não conseguia nem pagar os boletos, tem o nosso colega Bruno Andrade disse que vai fazer uma proposta de 8 milhões de euros pelo Wallace, aquele volante que era do Grêmio. Então, essas alucinações só acontecem no futebol brasileiro, né? Mas tendo caneta, o clube vai lá e faz uma loucura dessas. Mas o Vasco não tem de onde tirar, não tem time e não tem caneta para poder fazer loucura. Então, agora não tem técnico, vai ter que botar o Felipe, cuja experiência é limitada, foi técnico do Bangu, enfim, não tem uma... E a proposta do Felipe, quando ele jogava, como ele era técnico do Bangu, era um time que jogava e deixava o outro jogar. Imagina fazer isso nesse Vasco atual. Vai tomar outro de 6, que nem tomou do Flamengo. Porque não dá para esse Vasco jogar exposto. Ele tem que jogar fechando a casinha. Tem que arrumar um técnico que tenha esse estilo para tentar minimamente levar até o fim do campeonato. Então, acho que a situação do Vasco é pior. A do Corinthians é complicada, eu acho que, mas pode acontecer uma troca de técnico, porque a gente já começa a olhar, tem todo esse problema extracampo e tal, não sei o quê. Mas olha, ontem tinha ali na linha de frente o Coronado, o Garro, o Wesley e o Yuri Alberto. Não é uma linha de frente ruim, não é brilhante, como talvez alguém tenha achado,
mas eles são bons jogadores. E o time não consegue produzir nada. O Inter do Cudê foi lá para trás o tempo inteiro, e o Corinthians era só tentativa individual. Um arrancava aqui, o outro tentava um chute de longe ali. Não tinha um coletivo ofensivo, né? Então eu acho que já dá para colocar na conta do Antônio Oliveira, né? 5 meses no cargo, já não dá mais para ficar falando da época que o Corinthians estava lutando contra o rebaixamento no Paulista, né? Já está, assim, não sei o que vai ser feito, mas eu acho que o mau desempenho também já está hoje na conta dele. E no caso Fluminense, eu acho que o problema foi o radicalismo, inclusive na montagem do elenco, né? O elenco foi montado para ser full desempenho de Diniz. Então, um monte de atacante, não contratou zagueiro, os volantes jogam de zagueiro. Eu até achei, você estava ironizando a declaração do Fernando Diniz, ele falou que podia ter ganho. Para o padrão que vinha jogando o Fluminense deu uma melhorada contra o Cruzeiro. Achei que ele fez um jogo igual ali, mas insuficiente, porque continua tendo alguns problemas ali defensivos, entendeu? Mas aí o Diniz até falou sobre isso, eu dou uma certa razão, não que poderia ter ganho, mas fez um jogo equilibrado contra o Cruzeiro, que vem fazendo um... Agora, vai ter que reagir de alguma forma, né? Eu só acho que assim, você vai, digamos que você trocasse o Diniz, nem acho que é a melhor solução, mas digamos que você trocasse. Como que isso foi uma observação que eu vi ontem do Mansur na Sport TV, concordo com ele. Como que um técnico novo vai se adaptar a esse elenco do Fluminense? Cheio de atacantes, sem zagueiro. E se ele propuser outro tipo de jogo? Com que jogadores ele vai propor? É um drama. Esse ponto dos técnicos é interessante, Alicia. O Roberto aqui fala, tirando o Renato Gaúcho, que é um baita técnico, o Antônio Oliveira, o Diniz e o professor Boina, Álvaro Pacheco, são péssimos técnicos, por isso a decadência dos times. Queria que você falasse sobre isso, em que ponto que o trabalho dos técnicos também influencia nesse momento horroroso desses times aí. Bom dia, Arnaldo, Tirone, Matos, todo mundo que está com a gente. Influencia muito, e eu concordo, acho esse ponto fundamental que o Rodrigo levantou em relação ao Diniz, que precisaria fazer uma reformulação completa. Ali não dá para você só trocar o treinador, embora você tenha muito boas peças, é um time montado para o estilo de jogo dele. E o que me preocupa em relação ao Fluminense, embora eu também acho que o Vasco é o time na pior situação, é que o Fluminense, especialmente o Diniz, parece não ter entendido o tamanho do buraco onde ele está. Ele não dá os discurso de quem está em último lugar no campeonato. O Fluminense não está só no Z4. O Fluminense é o último colocado do campeonato, com times à frente dele com jogos a menos. Então está numa situação muito crítica. Tem feito jogos ruins, né? Ontem fez um jogo menos ruim. E o Fernando Diniz ontem não só disse aquela frase maravilhosa, né? A gente podia ter ganho e podia ter perdido, como de fato aconteceu, né? Genial. Mas ele disse que o time jogou bem naquilo que se propôs. E ele não está totalmente errado. O problema é que aquilo que o time se propõe, que é manter a posse de bola, muito passe, não está funcionando. Não está funcionando. O Fluminense ontem teve quase 70% de posse de bola e tomou uma porrada de finalizações, né? Não fica com a bola, ou melhor, fica com a bola, não consegue agredir o adversário e sofre muita pressão. Então, o Fluminense, se não acordar para o fato de que Fernando Diniz e sua estratégia não estão funcionando, pode ter problema, porque aí vai precisar, no segundo semestre, reverter essa situação com um elenco que é muito esquisito. Né? É um elenco envelhecido, é um elenco com muitos buracos, né? O Thiago Silva está chegando aí, pode fazer uma diferença, mas me parece que não caiu a ficha do Fluminense do que está acontecendo e que o Fernando Diniz, assim como aconteceu no trabalho dele na seleção brasileira, tem uma marcha só. Eu só tenho um jeito de fazer esse time funcionar, que foi que funcionou no ano passado. Ele fez questão de lembrar a Libertadores, né, na coletiva de ontem, e a Libertadores já faz muito tempo, essa altura do campeonato, e não está funcionando esse ano. Né? E ele parece não ter essa capacidade de se reinventar e colocar o Fluminense para jogar de outra forma. Em relação ao Álvaro Pacheco e a situação do Vasco, por mais que ele não tenha apresentado um bom futebol, a maneira como ele colocou o Vasco para jogar contra o Flamengo foi completamente imprudente. Né? O Vasco é um time que joga praticamente sem meio campo. Você vai jogar contra o Flamengo, você tem que se fechar inteiro, né? E jogar por uma bola. E o Flamengo tomou 6, e tomou 6 do Flamengo. Agora,
ele tem, dessas derrotas que ele tem pelo Vasco, uma é para o Flamengo e a outra é para o Palmeiras. São 2 jogos em que o Vasco, nesse momento da sua história, seria normal perder para esses times. Então, assim, não são derrotas impensáveis, né? É claro que antes dele chegar, o último jogo antes dele chegar é a classificação do Vasco na Copa do Brasil. Então, ali deu uma sensação de que, pô, né, o Vasco tem jeito. E desde que ele chegou, parece não ter. Mas não, vai trazer um treinador em 3, 4 jogos mandar ele embora com o time na situação que tá, me parece muito temerário, porque o que eles acharam que ia acontecer? O cara ia fazer um milagre em 2 semanas? O cara acabou de chegar, não conhece o futebol brasileiro, não conhece os atletas, né? Me parece muito mais um problema de recrutamento do que um problema do próprio Álvaro Pacheco, né? Que, como vocês falaram aí, mal se aclimatou no Rio de Janeiro e de repente já tá pegando a boina para ir embora. No caso do Grêmio, é um time com um excelente treinador, né? Renato Gaúcho é o cara, talvez o treinador mais subestimado do Brasil, né? Dos treinadores de ponta, acho que é um cara que podia estar na seleção brasileira, faz um excelente trabalho no Grêmio, e acho que o Grêmio tem tudo para se recuperar, é uma questão mais pontual. E o Corinthians é um ponto de interrogação, porque eu quero ver a hora que voltar a Copa do Brasil e Sul-Americana, como o Corinthians vai fazer a gestão desse elenco, entendendo que o foco deveria ser o Campeonato Brasileiro. Eu acho assim, todos esses times que estão aí, nesse Z4, precisam olhar e falar assim, bom, qual é a meta do segundo semestre? Ficar na Série A. Copa do Brasil, Sul-Americana é bônus. Se der, deu. Se não der, beleza. Mas é hora de focar no Brasileirão, porque já passou 1/4 do campeonato. E a galera tá, assim, né? Clube Fluminense, Corinthians e tal, com uma vitória no campeonato. Não tem condição.